Sessão ordinária da Câmara Municipal de Anitápolis, realizada em 6 de outubro de 2025, na sede do Poder Legislativo. Invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. Leitura, discussão e votação da ata da reunião ordinária realizada em 29 de setembro de 2025. Boa noite. Ata da 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anitápolis, realizada em 29 de setembro de 2025. Aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2025, na comunidade do Rio do Sul, a Câmara Municipal realizou a 35ª Sessão Ordinária do corrente ano legislativo. Sob a presidência da vereadora Marcele, a sessão teve início com a leitura da ata da sessão anterior, realizada pela primeira secretária. Submetida à discussão, a ata foi aprovada por todos os vereadores presentes. Na ocasião, a presidente justificou a ausência dos vereadores Sandro Steffen Júnior, Antônio Jerônimo e Salésio Eftin. Foram lidos e apreciados os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 002/2025, que altera o artigo 6º da Lei Complementar número 1070 de 2022, a qual institui o auxílio alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal de Anitápolis e da outras providências. Projeto de lei número 003/2025, que cria a denomina servidão pública no município de Anitápolis. Ambos os projetos foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, passou-se aos pronunciamentos pessoais. Vereadora Elizabeth Aparecida dos Santos cumprimentou a mesa diretora, os demais vereadores, autoridades presentes e a comunidade do Rio do Sul. Agradeceu aos eleitores que lhe confiaram o mandato e destacou a importância do esporte para a localidade, relatando a entrega de kits esportivos e afirmando que, embora tenham sido poucos itens recebidos, já existe o compromisso da Secretaria de Esportes em enviar novas redes de travas para o campo da comunidade. Aproveitou a presença da prefeita Solange Bach para questionar sobre o andamento das obras das pontes na região, especialmente do Rio Branco, manifestando preocupação com a situação vivida pelos moradores. A prefeita Solange, em resposta, esclareceu que as pontes em questão são oriundas da tragédia de 2022 e estão sendo executadas com recursos da Defesa Civil Nacional e Estadual. Explicou o andamento dos pedidos junto aos órgãos competentes e citou ainda outros projetos em fase de encaminhamento. A vereadora Beth, na continuidade, demonstrou preocupação com o setor da agricultura, destacando que o tema exige atenção especial. Ressaltou também o recente recurso obtido para a restauração da usina, explicando que, embora o valor seja destinado a este fim específico, é necessário continuar buscando investimentos para a agricultura, setor que considera essencial. Reforçou a necessidade de maior proximidade entre a Secretaria de Agricultura, a Câmara Municipal e os agricultores, para que todos tenham clareza quanto às ações desenvolvidas.
O vereador Paulo Steffen cumprimentou os presentes e destacou a relevância das sessões itinerantes, que aproximam o legislativo da comunidade. Ressaltou sua longa trajetória de atuação junto à agricultura e reafirmou sua defesa pela classe. Pontuou dificuldades enfrentadas pelos agricultores na obtenção de serviços da Secretaria de Agricultura, relatando demora de até 40 dias para atendimento com maquinário. Sugeriu ajustes nos planejamentos da pasta para maior eficiência e cobrou reforço na mão de obra. Reconheceu os avanços da Secretaria de Obras, citando melhorias nas estradas, pontes e tubulações, além da boa conservação das vias. Informou sobre recursos liberados para o município por meio da atuação parlamentar e registrou a aprovação do projeto de sua autoria, que autoriza o uso de agrotóxicos nas estradas rurais, facilitando a manutenção das margens. A vereadora Alessandra saudou a comunidade e destacou sua ligação pessoal com o Rio do Sul, afirmando que representa com carinho e não apenas essa localidade, mas todo o município. Informou sobre o recurso de 450 mil destinado pelo deputado Volney Weber, sendo parte destinada à Associação da Comunidade do Rio do Sul, que aplicará os valores na reforma da escolinha do campo de futebol. Reconheceu o trabalho dos secretários municipais e parabenizou o secretário de Saúde, Lincoln, pelo mérito recebido. Defendeu que críticas venham acompanhadas de sugestões, de modo a contribuir efetivamente com a administração. Vereadora Maria Aparecida Steffen cumprimentou a todos os presentes, convidou para a 4ª Noite de Massas da PAI, que ocorrerá no próximo sábado, seguida de baile. Registrou agradecimento ao grupo de dança feminino da praça, que vem promovendo momentos de lazer e integração. Manifestou gratidão à comunidade de Rio do Sul, às demais localidades, ressaltando o carinho e reconhecimento que recebe em todas as regiões do município. Demonstrou contentamento com a denominação da servidão pública aprovada em homenagem ao senhor Luiz Guimarães, o Zola, considerando justa e merecida. Destacou em sua fala a importância de cultivar sentimentos de gratidão, reconhecendo conquistas e valorizando o apoio da população. Vereadora Marcele, presidente da Câmara, passou momentaneamente a condução de trabalhos à vereadora Maria Aparecida para fazer uso da palavra. Cumprimentou os presentes, agradeceu à comunidade de Rio do Sul pela acolhida. Reforçou a importância das sessões itinerantes que levam a Câmara para perto da população. Relatou questionamentos recebidos sobre a ponte em direção à caixa d'água no Rio do Ouro e sobre a ponte da Varginha, que afeta o transporte escolar, hoje desviado por Santa Rosa de Lima. Solicitou esclarecimentos quanto às obras e destacou a necessidade de programação mais eficiente pela Secretaria de Obras, inclusive com cronograma prévio de serviços por comunidade. Apresentou preocupação ainda com a situação da moradia do senhor Mauro, atingida por deslizamento e com serviços de tubulação pendentes. Agradeceu à vereadora Alessandra pela organização local da sessão itinerante. Vereadora Maria Aparecida esclareceu o mal-entendido sobre recurso destinado à usina, destacando que, embora importantes, os investimentos em agricultura são urgentes e não podem esperar. Reiterou a necessidade de pagamento de horas extras aos operadores de máquinas para atender a alta demanda e relatou casos de agricultores prejudicados pela demora nos serviços. Criticou a falta de equidade em algumas execuções de serviços, ressaltando que a lei deve ser cumprida para todos de forma igualitária. Destacou que cabe aos vereadores agradecerem conquistas, mas também fiscalizar e cobrar melhorias. Prefeita Solange fez uso da palavra e, após cumprimentar a todos, justificou seu atraso em razão do compromisso oficiais, relatando reuniões sobre projetos de escola, segurança pública e infraestrutura junto ao governo do Estado. Abordou a situação das estradas em pontes, informando que já foram realizadas 56 pontes de concreto no município, substituindo estruturas de madeira. Explicou as dificuldades relacionadas ao cemitério municipal, anunciando medidas de ampliação e melhorias. Destacou ainda investimentos captados oriundos de diferentes deputados, independentemente de sigla partidária, ressaltando a importância da união de esforços em prol do município. Comentou sobre os desafios na gestão de horas extras dos servidores, explicando que denúncias recebidas exigiram ajustes, mas reafirmou que não houve negativa de efetuar pagamentos quando os serviços foram devidamente realizados. Finalizou destacando o mérito do secretário de Saúde, o Lincoln, pela atuação regional e agradeceu o empenho dos vereadores na busca por recursos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pela presidente e demais vereadores. Coloco em discussão a ata da reunião. Algum vereador quiser fazer alguma observação?
Coloco em votação, então, a ata da reunião ordinária realizada em 29 de setembro de 2025. Quem for contrário, que se manifeste. Então, aprovado por todos. Em seguida, expedientes recebidos. Ofício número 002 de 2025, Denise Correia, que solicita espaço de fala em tribuna. Presidente, eu, Denise Correia, venho respeitosamente solicitar espaço para fazer uso da tribuna livre na próxima sessão ordinária desta Casa Legislativa. O objetivo de minha manifestação é tratar de 2 temas de relevância para a comunidade. O prazo para que os produtores rurais realizem a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, a possibilidade de elaboração e implantação de projetos de arborização no município de Anitápolis. Certa de contar com a atenção de Vossa Excelência e dos demais vereadores, renovo meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Denise Correia. Então, muito boa noite, presidente, vereadores e toda a comunidade que nos acompanha. Hoje eu vim aqui novamente como cidadã e também como engenheira sanitarista ambiental, falar sobre uns recadinhos importantes. E o primeiro aqui que eu queria falar é sobre o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Nós temos aí um prazo até 31 de dezembro de 2025 para estar realizando o Cadastro Ambiental Rural. É bem importante, além de ser um documento obrigatório, para os imóveis rurais, ele traz aí algumas seguranças legais para aquelas pessoas que possuem imóveis rurais. Pois bem, no meu ponto de vista, o mais importante aqui é para aquelas pessoas que usufruem de créditos rurais nos bancos, e também que vão poder possibilitar regularizar as áreas rurais consolidadas, ou seja, aquelas que até julho de 2008 já existiam, contavam com alguma atividade agrocívio-pastorista, que a gente chama, vão ter a possibilidade de continuar utilizando, mesmo que esteja em APP. Então, a depender do tamanho da propriedade, de 1 até 4 módulos fiscais, essa APP ela pode ser diminuída para 5, 8, 15 metros. Mas, lembrando que é para continuidade de atividades agrocívio-pastoris. Isso não inclui o que gera, às vezes, alguma confusão, que é a construção de residências, tá? Então, tem que ter esse cuidado para não estar sendo prejudicado no futuro com alguma extensão. A segunda fala, conforme eu coloquei no ofício, é sobre a possibilidade de pensarmos aí em projetos de arborização, de florir mais a cidade, em razão de uma fala que, vez ou outra, aparece aqui na Câmara, sobre a autorização do município em estar utilizando da capina química em áreas, margens de estradas rurais, Então, isso, logo depois da última sessão, terminando a sessão do Rio do Sul, eu estava em casa no computador já, abri ali a lei, fui dar uma olhadinha para entender um pouquinho mais. E o que me chama a atenção aqui, no artigo 1º, parágrafo 3º, é que fala assim, é permitida a capina química em margens de rodovias, aceiros, ferrovias, metrovias, oleodutos, terminais e subestações de energia elétrica. Do meu ponto de vista, não deixa claro que pode estar sendo utilizado em margens de estradas rurais, que são aquelas estradas vicinais, que são chamadas. Deixa bem claro aqui que são rodovias. Então, e além desse aspecto legal, não é nem essa questão se pode, se não pode. Eu queria trazer hoje para esse debate, um convite realmente ao bom senso da comunidade, Lembrar que aqui cada vereador ele tem um papel fundamental na construção da imagem do nosso município. Lembrar também que na cidade nós temos diversas famílias que trabalham exclusivamente com o turismo rural. E tem muitas famílias que ainda estão migrando até para essa área e que trabalham de forma indireta, Seja ali prestando algum serviço de forma indireta, mão de obra, para a construção de pousadas, chalés, e até mesmo nas roçadas. Então, assim, me chamou a atenção, na última semana eu estive em Rancho Queimado, o trecho de Taquaras, ali entre o centro da cidade até Taquaras, cheio de curvas, então a gente tem que ir um pouquinho mais devagarinho na estrada, e aí é completamente florido, do começo ao fim, Então, uma cidade que está aí há alguns passos na nossa frente na questão de turismo rural, turismo até de alto padrão. Hoje lá, um imóvel rural não é comprado, às vezes, por menos de R$1 milhão. Então, o quanto que isso nós poderíamos seguir de exemplo. Até em conversa com a Nega, um tempo atrás, me trouxe que nós temos um projeto de lei aprovado em 2022 que institui o Manacá da Serra como árvore símbolo do nosso município. E olha só que interessante, Para quem não está relembrando aí, é aquela árvore que tem 3 flores,
a branca, a rosa e a roxinha. Então, nós poderíamos pensar em projetos assim, ou ainda melhores, né? E antes que alguém venha aqui distorcer, falar alguma besteira, né? Olha, a Denise é contra agrotóxico, meu Deus do céu, ambientalista, vamos fazer alguma coisa. Eu quero falar que o vereador Juninho e a Nega também são provas que eu já falei com eles sobre a gente pensar aí em projetos para estar incentivando, né, os agricultores, até de repente em parceria com a Secretaria de Agricultura, para estar utilizando da agricultura de precisão, que é utilizar os drones nas propriedades, para que nenhuma pessoa mais na cidade, agricultor, tivesse que ter contato direto, físico, com os agrotóxicos, inclusive. Claro, eu de alguma forma iria ter, né, mas seria muito menos prejudicial à saúde, inclusive. Então, não sou contra, deixo aqui, então, registrado até essa possibilidade, né, de um futuro projeto, por que não? Nós temos aí aí a Nega, eu não posso esquecer que ela teve ainda muita hombridade de reconhecer que o filho dela faz esse trabalho na cidade. Então, ela ainda se preocupou, né? Olha, o meu filho faz, então a gente tem que cuidar porque as pessoas têm muita maldade, de repente vão achar que a Nega quer fazer um projeto, que vai querer achar um cargo para o filho dela. Cara, é um engenheiro agrônomo, assim como eu, jovem empreendedor na cidade, que eu tenho certeza que seria, inclusive, um ótimo profissional, porque habilitado, capacitado e que não faria nada que não estivesse ali devidamente regulamentado pelas leis ambientais. Então, a gente carrega um título da cidade de paraíso de rios e cascatas, e como que a gente quer, né, que a Anitápolis esteja daqui 5, 10, 15, 20 anos, porque as políticas públicas que são faladas aqui nessa tribuna hoje contribuem diretamente com o futuro da nossa cidade. Né? E eu falo isso também sobre economia. Né? Então, aqui não é um ataque pessoal a ninguém, não estou aqui para querer ofender, atacar, instigar confusões. Eu espero que seja um debate saudável. Né? Como eu falei, assim que terminou a sessão no Rio do Sul, eu fui logo publicar um vídeo na minha rede social, porque lá é uma forma que eu tenho de continuar me comunicando com as pessoas, né? Relembrando que eu fui candidata a vereadora na última eleição. Então, eu estou falando rapidinho para não perder o tempo e atrasar os outros assuntos do dia, mas eu sei que é um assunto delicado, né? Assim como eu fui aí atacada, né? Que aí trago aqui meu boletim de ocorrência, que registrei na Delegacia de Polícia Civil, onde logo depois da sessão, alguns ataques, né? Ali na rede social, alguém criou um perfil que eu considero falso, para falar, né, não se manifesta quem é essa pessoa, mas, e falou assim, vai lá com uma enxada, manter limpo, ou faz um projeto de lei com uma solução melhor e entrega para o seu patrocinador apresentar como se fosse o projeto dele. Pois bem, vai lá e pega uma enxada. Sábado eu estava roçando, né, mãe? Então, assim, estou aqui com meu braço machucado, porque não sou acostumada, trabalho em escritório, né, mas fiz a minha parte, inclusive. Faz um projeto de lei com uma solução melhor. Gente, eu quero que fique muito bem registrado, que eu gostaria, sinceramente, de estar aqui toda segunda-feira. Se eu estivesse aqui toda segunda-feira, eu estaria aqui, sim, apresentando projetos de leis que fariam bem também para a sociedade, num sentido aí geral. Mas, por enquanto, como eu não estou, quem sabe no futuro, não sei, eu utilizo as minhas redes sociais. Né? É lá que eu consigo manter esse contato com a população. Então, e aí essa pessoa, o que mais me incomoda aqui, e por isso que eu procurei a delegacia, para a gente identificar o responsável, é que a pessoa falou que eu tenho um patrocinador. Então, assim, hoje eu olho aqui para a bancada do Podemos, que é o meu partido, Nega, Marcelli, Juninho, o seu Antônio, que sempre está se posicionando, eu não vejo que eles precisam de um patrocinador, me patrocinar no caso, né, que eu não preciso que alguém me pague para vir aqui falar alguma coisa ou usar a minha rede social. Mais uma vez, eu fui candidata a vereadora, então eu vou continuar me manifestando. Não vai ser um ataque como esse aqui de um perfil falso que vai me calar. Tá? E como eu falei, não vejo nenhum desses vereadores precisando de alguém para falar por eles. Não vejo, sinceramente, e acredito que mais gente concorde comigo. Para finalizar, só para deixar aqui bem registrado, essa questão de incentivo aí, de repente, da capina química, ela afeta não só a economia da cidade, como eu falei, se hoje as pessoas vêm visitar o nosso município, é porque eles estão procurando paisagens naturais preservadas, água de qualidade. Quem quer morar numa cidade queimada de veneno nas margens das estradas? A gente pode cuidar de outras formas. É essa a questão. Não é sobre se pode, se não pode, é sobre pensar em outras formas de fazer. Né? Contamina, assim, o solo, a água, compromete a biodiversidade. Nós temos famílias na cidade que trabalham com mel de abelha. É afetado, gente, isso é muito sério. Né? Então, assim, até uma questão que eu acho que é bem importante, só para finalizar aqui, é que a questão de saúde, é comprovado que
o uso dos agrotóxicos, eles fazem mal para a saúde. Está ligado diretamente aos casos de suicídio, depressão e de câncer. Então, se nós queremos que a Anitápolis seja referência na saúde, talvez esse método não feche com o que a gente quer para a nossa cidade. Então, a gente mora num lugar que tem qualidade de vida, natureza preservada, e não posso deixar de reforçar, não é sobre não utilizar em áreas de produção, bem pelo contrário. Como eu falei, eu gostaria que ninguém tivesse contato direto com os agrotóxicos, mas se precisar, que a gente pense aí numa política pública que faça com que essas pessoas elas possam ter acesso à agricultura de precisão, porque a tecnologia está aí para ajudar a gente. Muito obrigada, e é isso. Só uma palavrinha, posso? Seguinte, boa noite a todos, presidente, demais vereadores, Denise, quem nos está ouvindo. Isso é um problema bastante sério, falar sobre agrotóxico, né? Isso é utilizado na agricultura sempre e não tem como não usar, né? O uso, ele já existe nas estradas, né? Então, você estaria hoje só instigando, só complementando, dando lei a uma coisa que quem quer já passa, vai lá e passa. Agora, se for um negócio pontual, ele não causa, talvez, dano, porque pontual, lá o cara fez um pedacinho. Agora, se você virar uma lei, e isso for genérico, por exemplo, você passou 1 quilômetro, deu uma enxurrada pós o que você passou, isso vai trazer para os açudes, vai trazer para os rios, e vai contaminar todo o solo. E complementando, nós temos uma proposta de campanha, né, do atual vice-prefeito, e que ele fez em alguns lugares no Jucaximba e funciona bem. Ele disse que se ele ganhasse as eleições, ninguém precisaria roçar mais estrada. E ele fez em alguns pontos lá com a patrola. E se faz muito bem feito. Você põe a lâmina de atravessado lá, você carpe o barranco e tira aquilo ali. Então, seria uma parte. E a outra, para quem é sitiante, para quem tem condições, é roçar com a maquininha, como eu te mandei as fotos do meu sítio. Eu tenho 800 metros, quem já esteve lá em casa, viu que eu mantenho com flores e a grama sempre cortadinha e não uso veneno. E vai um dia, eu vou lá e faço tudo 800 metros. Então, é só você manter. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, a gente aprovou um projeto aqui, que não é de vereador nenhum, um projeto que ele não é do município de Anitápolis, nós não temos oleodutos, nós não temos ferrovias, né? Foi um projeto que veio e a gente aprovou para não passar na praça, nas ruas dentro do centro, no perímetro urbano. Então, aqui ainda não chegou nenhum projeto para essa casa analisar e votar para sim estar passando agrotóxico. O projeto que foi aprovado aqui veio do Executivo para sim estar proibindo de passar nas áreas urbanas. Muito obrigado. Obrigada, senhor Antônio, pela contribuição. Eu acho que é isso. Por mais que, de repente, tenha aqui no papel até cause uma confusão, né, mas que a gente tenha o bom senso. Eu acho que o bom senso ele vai prevalecer e vai trazer, com certeza, muitos impactos positivos para a cidade. Todo mundo sai ganhando, né? Ninguém quer ser prejudicado. E não esqueçam a questão também da saúde, né? Que esse é o que é importante. Obrigada. Obrigada, Denise. Ordem do dia, projeto de resolução número 004/2025, que institui o programa Câmara Jovem Juventude que faz a diferença, no âmbito da Câmara Municipal de Anitápolis e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Anitápolis, no uso de suas atribuições legais e regimentais, propõe a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito da Câmara Municipal de Anitápolis o programa Câmara Jovem, Juventude que faz a diferença. O objetivo de promover a educação cidadã, o protagonismo juvenil e o conhecimento sobre o poder legislativo municipal entre os estudantes do município. Artigo 2º. O programa terá como público-alvo os estudantes do ensino fundamental, 2. E ensino médio das redes pública e privada do município. Artigo 3º. São objetivos do programa. Primeiro, proporcionar aos jovens o conhecimento sobre o funcionamento da Câmara Municipal e do processo legislativo.
Segundo, estimular o exercício da cidadania, do diálogo e da participação democrática. Terceiro, desenvolver competências de liderança, oratória e elaboração de propostas para a comunidade. Quarto, integrar a juventude nas discussões políticas locais. Artigo 4º. O programa será desenvolvido anualmente com atividades coordenadas pela Presidência da Câmara, podendo contar com a colaboração dos demais vereadores, da Secretaria Municipal de Educação, das escolas e de entidades civis. Artigo 5º. O Câmara Jovem será estruturado em etapas compreendendo: primeiro, divulgação e mobilização nas escolas. Segundo, oficinas formativas sobre o poder legislativo e cidadania. Terceiro, simulação de sessão plenária com eleição de mesa jovem e apresentação de proposições. Quarto, encaminhamento de propostas ao Executivo, quando pertinente. Quinto, realização de sessão solene para entrega de certificados e apresentação dos resultados. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução do programa correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal, observadas as normas legais. Artigo 7º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Anitápolis, 6 de outubro de 2025, Marcele Matos, presidente, Alessandra de Oliveira, vereadora. Eu repasso, então, o projeto de resolução número 004, a Comissão de Justiça, presidida pelo vereador Paulo Steffens. Em seguida, indicação número 047, 2025, Marcele Matos. A vereadora que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente indicar à prefeita municipal, Solange Bach, que determine à secretaria competente a realização de reparos urgentes na estrada que dá acesso à lavoura do agricultor Dirceu Schilter, tendo em vista as condições precárias em que a via se encontra. Justificativa. A referida estrada encontra-se em situação intrafegável, inclusive para veículos agrícolas como tobatas, o que vem impossibilitando o escoamento da produção de chuchu. Ressalta-se que o produtor rural é de grande importância para o município, devidamente regularizado e portador de bloco de notas, cuja atividade vem sendo comprometida pela falta de acesso adequado. A recuperação da estrada é, portanto, de extrema necessidade, garantindo melhores condições de trafegabilidade e um transporte seguro da produção, assim fortalecendo a agricultura local, que é a base essencial da economia em nosso município. Marcele Matos, vereadora. Coloco a indicação número 047 em discussão. Se algum vereador for manifestar depois em tribuna, coloco em votação. Então, a indicação número 047 de 2025 de Marcele Matos. Aprovada por todos. Em seguida, pronunciamentos e explicações pessoais. Antes de passar a presidência ao vereador Juninho, gostaria de justificar a ausência da vereadora Alê, que por motivos familiares, a perca de um primo, hoje ela não está presente, e o vereador Salésio, então, que está de atestado. Então, eu passo a presidência ao vereador Juninho para fazer uso da palavra. Uma boa noite a todos, boa noite, colegas, as pessoas que estão hoje aqui nos assistindo, quem está nos assistindo através das redes sociais. Vou iniciar meu pronunciamento, então, falando justamente sobre a indicação que eu fiz, sobre uma área rural, uma estrada rural, acesso à roça, de um agricultor que nós temos aqui no Rio Branco. Muitas postagens, muitos vídeos, muito marketing, eu vi em cima de produtores de chuchu, que é o maior produtor de chuchu, pratos de chuchu, mas será que o agricultor que planta chuchu, ele só merece o valor aquele que votou na prefeita, ou quem votou contra não merece uma atenção? Eu trago um caso para vocês de um acesso à roça de um agricultor, que vocês podem ver, faz pelo menos 7 anos que não vê uma máquina para manutenção de estradas. Tem um vídeo até, que ele está descendo com os produtos, de Tobata, e assim, muito perigoso. Será que se fosse um acesso que, de repente, o executivo precisasse passar diariamente, talvez já teria sido resolvido, Triste de ver que quem planta, quem carrega praticamente, não o município eu falo, mas praticamente nosso país nas costas, que é o agricultor, esse é o valor que ele merece. 7 anos
que uma máquina não vá dar a manutenção nesse acesso? É assim, será que o executivo trata quem alimenta a cidade? O agricultor merece realmente respeito, gente, presença principalmente, e não abandono. Não é a primeira vez que eu trago isso para vocês. Peço até ajuda aos vereadores de base de governo, se vocês quiserem checar isso de forma pessoal, né? Ir lá conversar até com o agricultor, porque eu já trouxe várias vezes isso, a vereadora nega também. Gente, nós não podemos ficar escolhendo quem vai receber serviço e quem não vai. Né? Tanto se fala que a política já acabou, mas assim, ó, será que hoje não vivemos então numa democracia? Isso é uma ditadura? Se você não me apoiou, você não vai receber o apoio do município? Isso é dinheiro público. Esse agricultor, ele contribui com impostos, ICMS, é o agricultor que paga os nossos salários. Nós somos funcionários. Quando o político reconhecer que ele é funcionário do povo, quem sabe as coisas mudam, né? Outra coisa que eu trago para vocês também é aproveitar que a Denise falou de um comentário em rede social, né, de um perfil possivelmente fake, né? A gente sempre deixa abertos os comentários durante a transmissão da sessão da Câmara. Os vereadores, quase todos eu vejo com o celular, acompanhando também os questionamentos. Se surge alguma dúvida, a gente já trata de trazer o assunto na hora, né? Ou então, se a prefeita ou algum secretário está aqui, que surge algum questionamento durante a transmissão, a gente também faz, mas nós não podemos confundir liberdade de expressão com ataques pessoais. Na semana passada, houve alguns comentários, né, principalmente desse fake news. E depois falaram, mas foi bloqueado no perfil da Câmara. Sim, fui eu que bloqueei. Por quê? Primeiro, que se a pessoa precisa se esconder atrás de um fake news, não merece nenhum tempo nosso para que a gente explique algo. Né? Se fosse um perfil de algum cidadão, algum morador aqui de Anitápolis, com certeza iríamos esclarecer. Outra coisa, ofensas não tem lugar aqui na sessão. As pessoas têm que entender que nós somos eleitos pelos votos deles. Quando eles ofendem um colega ou outro, é porque não votou num vereador, então critica o outro. Nós, vereadores, como representantes de vocês, população, nós também merecemos respeito. Eu nunca fui em um local de trabalho de alguém ou algum servidor, até lá do executivo, e chego lá e distrato ele, falo o que eu quero falar. Não. E na rede social a pessoa se acha no direito de fazer isso, porque pessoalmente ela não fala. Mas durante nossas transmissões, está ali fazendo piadinha, às vezes com a cara do vereador, né? Com os trabalhos aqui da Câmara. Eu sugiro que essas pessoas venham aqui acompanhar de perto. A Câmara abre 8 horas da manhã. Se quiser, pode acompanhar o trabalho em período integral aqui da Câmara, para ver que realmente isso aqui não é um circo. E se for um circo, com certeza os palhaços não estão aqui. Estão se escondendo atrás de um perfil. O vereador, ele é importante quando aquele cidadão que tanto critica, que tanto faz pouco do serviço do vereador, às vezes não foi agradado pelo executivo, né? Ou teve algum desentendimento, daí o vereador é bom. Mais respeito, gente. Vocês precisam respeitar para ser respeitados. Para finalizar, nos últimos anos, vereadora Cida já era vereadora, vereador Antônio, muito se comentou sobre criação de cargos, assistente social e psicóloga. Mas os vereadores foram contra. Vocês foram contra a criação de cargos. Sim, fui contra. E sempre falei, fui contra. Porque, na minha opinião, para zerar a fila de atendimento daquelas crianças, não precisava criação de cargo. Como eu trouxe orçamentos na época. Ok, na época, o vereador Antônio vai confirmar, veio outros cargos juntos, de 4 ou 5, criando 4 ou 5 cargos para motorista. Nós pedimos para desmembrar, fazer 2 projetos.
né? Aprovamos na época a criação de cargos para motoristas, se eu não me engano, foi diminuído o número de cargos. Esse ano nós aprovamos, mas por apelo popular. Confesso que sim. Muitas vezes eu vi nas redes sociais as pessoas, nossa, mas não foi essa vereadora que foi contra a criação de cargo de psicólogo e assistente social, não pensa nas crianças. Depois que foi aprovado, silêncio. Meses se passaram. Ninguém cobrou do executivo, os vereadores aprovaram. Cadê a contratação da assistente social e da psicóloga? Ontem eu vi a portaria. Nada contra, não é um ataque pessoal, mas eu vou acompanhar de perto o serviço nessa escola. Eu tenho quase certeza que a demora dessa contratação foi para arrumar uma maneira de pagar a promessa política. O que a gente tem visto nos últimos dias. Um absurdo. Está uma máquina de empregos a prefeitura. Enquanto funcionários públicos essenciais não são valorizados, como nós temos a Secretaria de Obras, o nosso braçal, ganha um salário mínimo, uma merreca, para ficar aí no sol. Professores e agricultores não são valorizados. Há uma inversão de valores aí, gente. O que eu peço hoje, que os vereadores todos que estão aqui, também me ajudem a fiscalizar isso. Porque, na minha opinião, já passou dos limites. Então, eu peço ao Executivo em especial, mais serviço e menos cargo. Boa noite. Devolvo a presidência à vereadora Marcele. Passa agora vereador Juninho. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, demais vereadores, boa noite ao pessoal que está nos assistindo de casa, a nossa plateia. Hoje eu queria começar a falar sobre o meu pronunciamento sobre a comissão que está instalada contra o vereador Salésio. Dizer que ainda não foi entregada a denúncia, a gente já procurou ele, já temos vídeos, né, das nossas funcionários aqui da Câmara tentando entregar a denúncia a ele, ele se recusou a receber. Temos, né, já o mandado, a gente já mandou já mandei uma notificação para ele pelo correio, ele recebeu, mas não veio aqui na Câmara retirar a denúncia. E agora a gente, então, com os advogados aqui, a gente encaminhou pelo promotor de justiça, para o promotor de justiça está entregando isso a ele. Como vocês vê, acho que ele já deve estar vindo agora para o 7º ou 8º já atestado, não tenho bem certeza, que não estou contando, mas como presidente da comissão também não vou armar acampamento lá na frente da casa dele para entregar a denúncia, porque eu tenho muito mais o que fazer, eu tenho família para sustentar, eu tenho que trabalhar. Para mim já é uma covardia, para mim já se tornou uma covardia para não vir receber essa denúncia. Não sei se está tentando ganhar tempo, o que é, mas para mim já virou uma palhaçada. Hoje também quero falar como está esquecido o nosso colono, né? Hoje a gente já viu agora a fala da vereadora Marcele. Eu acho que esse mandato assim, é um dos piores mandatos para a agricultura, né? Se fala muito que não tem funcionário para a garagem, que não tem funcionário para a agricultura, mas já virou uma cabide de emprego para os demais setores, né? Se dá jeito para contratar gente para todo o setor, menos para a garagem. Eu acho que essa desculpa já não está colando mais, acho que já virou palhaçada. A questão do borrachudo também, eu acho que já estamos falando isso desde o começo do ano, para comprar esses venenos para borrachudo, também não estão conseguindo comprar, ou não sei se estão tomando iniciativa, mas está virando já uma bagunça também. E queria saber como é que funciona essa lista, que o pessoal traz e brita lá de baixo. Cadê a transparência dessa lista? Eu acho que o pessoal vai lá, dá o nome da agricultura, certo? Esse eu não vou trazer, para aquele eu vou trazer. Porque só pode ser assim, porque eu não vejo nenhum cronograma ser seguido. Essa semana mesmo presenciei coisas assim que
é fora do normal. E também queria parabenizar a Secretaria de Esporte. A Secretaria de Esporte, sim, está funcionando. Queria parabenizar por todos os campeonatos, não só de futsal, de futebol, mas estão abrindo várias modalidades, como vôlei, como truco, como sinuca. Queria parabenizar porque estão pegando a todas as pessoas. Boa noite. Vereadora Nega. Boa noite, presidente, vereadores, nossos vereadores, o pessoal aqui presente, pessoal de casa. Vamos começar falando um pouco de flores, né, Denise? E até que eu queria pegar ali o gancho da Denise sobre o projeto, né, que foi em 2022, sobre o Manacá da Serra, para dar, a gente vai colocar isso no papel, né, dar por escrito essas sugestões, mas eu acho muito interessante que poderia ser, como é a árvore símbolo do município, que poderia estar tendo, assim, como agora tem o Outubro Rosa, poderia, através da administração, ser adquirido algumas mudas desse Manacá da Serra, e como brinde, né, que a gente dá o brinde lá para o Dia da Mulher, ter umas mudas do Manacá da Serra também, porque com certeza as agricultoras e nós próprias mulheres aqui da praça também, quem pudesse, né, tivesse um espaço, plantaria. E seria, é lindo, Manacá é lindo, é maravilhoso, então acho que tudo seria um incentivo durante o Outubro Rosa, Novembro Azul, quando a Mondini vem ali em maio, que oferece as mudas mais baratas para o município, para os agricultores, eu acho que deveria ser aberto, na verdade, essa questão das mudas e do valor mais barato para todos os munícipes. Né? Quem tem um sítio aqui, quem quer florir, quem quer plantar a árvore nativa, teria que ter com a Mondini, né, melhorar o pedido lá para ser oferecido essas mudas com preço reduzido para todos os munícipes. Porque eu acho que é um caminho muito legal, nós poderíamos florir. Lá na creche está muito bonito já, tem vários pés de manacá, na praça também tem, que foi plantado, né, a nossa administração, né, na época tinha plantado, essa agora tem plantado também bastante. E aqui na beira do asfalto nós tínhamos plantado 50 mudas, infelizmente foram roubadas, mas eu acho que deveria ser plantado novamente e para florir um pouco, né? Outra situação que a Marcele comentou sobre essas contratações, deixando bem claro, gente, eu não tenho nada contra as meninas, né, que foram contratadas, mas está se tirando talvez a oportunidade de quem estudou, que fez assistência social, que fez psicologia, de estar podendo participar, tendo a oportunidade de ter uma prova, um processo seletivo desses jovens para se igualar, né? Vamos fazer um processo seletivo, vamos deixar, né, quem já se formou está participando também, não ser escolhido a dedo, porque fica muito escancarado isso. Então, poderia se ter essa oportunidade, dar essa oportunidade aos nossos jovens, porque nós temos vários jovens aqui formados em psicologia e formados em assistência social, que deveriam ter essa oportunidade, né? Pelo menos, no mínimo, de fazer uma prova, de poder participar. Então, a gente gostaria muito que, talvez, né, se visse um pouco dessa forma. E quanto ao agricultor, a gente não vai desistir, nós vamos continuar brigando pelo agricultor, né, e lutando para que ele seja atendido, porque a cada semana eles vêm mais agricultores reclamar de serviços, né, que não foram feitos. Então eu gostaria muito de pedir ao partido de base que olhe com mais carinho, que vão em cima, né, que eu nem estou mais culpando os secretários, não. Eu estou vendo, o que eu tenho conversado com os secretários, principalmente, né, da agricultura, eles querem fazer o serviço, mas eles precisam de máquinas, né? Não é só a questão da chuva também, claro que atrapalha muito, mas tem muitas situações aí de estradas, de acesso às roças, que teve tempo bom e que poderia ter sido feito, né? Então, que não se escolha a dedo, que vamos atender todo mundo igual, porque todos estão pagando, independente se votaram para o nosso partido ou para o outro partido, mas todos pagam os impostos igual. É isso aí, obrigada, boa noite.
Vereadora Beth. Boa noite, presidente, aos demais vereadores e a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Lica Forte Campo e toda a sua equipe pela noite de massas da PAI. Foi muito gratificante fazer parceria com ela mais uma vez, pela segunda vez, ajudando eles e vendo a dedicação de cada menina, daquelas professoras, dos meninos, da própria Lica, né, com a dedicação e carinho que todas prepararam ali. Eu acredito também que se num evento daqueles elas se dedicaram tanto, com tanto carinho e amor, eu imagino que na PAI, com as crianças, com os alunos, não seja diferente, né? Então, pais que têm seus filhos ali, pode ter certeza que eles estão em boas mãos. Agradecer também as pessoas que ajudaram com os bolos, para ajudar a fazer os leilões, e quem participou também, que é uma forma de estar ajudando, né? E as pessoas que também foram lá participar, que é uma forma de estar lá. Fico triste, nessa casa, 9 vereadores, só tínhamos em 3 lá, mas entendo também que cada um tem o seu compromisso, tem o seu dever, né? Tem a sua função. Mas é isso, parabéns a toda a equipe da Lica. Também gostaria de agradecer e dar os parabéns ao nosso jovem presidente, o Carlos Forte Campo, pela emenda que ele correu, foi em busca e conquistou e trouxe, né? É uma emenda boa, no valor de 200 mil, para comprar uma retroescavadeira para a agricultura. Então, maquinário, sim, está vindo para a nossa cidade, não é o primeiro, já veio outros. Então, Carlos, eu tenho a dizer a você, é um menino jovem, tem um futuro enorme aqui no nosso município, é meu companheiro. Quando eu digo meu companheiro, porque nós somos companheiro de campanha e temos sendo companheiro até hoje. Quando eu convidei ele para ir junto comigo na Secretaria do Turismo, ele prontamente, vamos sim. Lá ele também ajudou a conquistar esse recurso, que para mim é um recurso muito bom para o turismo, né? Um recurso que é grandioso, então é mérito dele também, não só dele, mas do partido, né? Então, Carlos, muito parabéns para você. E já que estamos falando de emendas, disso, hoje também fiz mais 3 emendas. Tá para vir, né? A gente fez o pedido, tomara e acredito que vai dar certo. Solicitei uma emenda no valor de 170 mil, para comprar uma aquisição de um veículo de 7 lugares para a Secretaria da Saúde, Cida. Mais uma emenda de 470 para um veículo, para um ônibus, para a Secretaria da Educação. E fico muito feliz que essa já está garantida, né? Já está garantido, foi feito o ofício hoje, foi mandado, acredito que em breve chegará. Ganhei a notícia boa no sábado, através da deputada Caroline Detoni e a ex-prefeita Cleci, que para mim é um exemplo de mulher, de pessoa. Já tinha uma admiração, agora mais ainda, porque ela não abriu só a janela para mim, mas as portas também. Estou trazendo recurso, estou conseguindo recurso, agradeço muito ao trabalho dela, ao carinho que ela tem com o nosso município. Então, eu consegui uma emenda sábado, estava toda feliz, estou feliz, num valor de 150 mil. Esse valor, eu estou destinando ele para o time Amigos do Lei, que é da comunidade do Rio Branco, aonde o time vai investir esse valor para a gente arrumar a nossa quadra de esporte, que está muito feia, muito abandonada. Sim, não digo abandonada, mas que precisa de bons reparos. E o parquinho, que eu sempre gostei de manter até lá, e antes a gente fazia todos voluntário, né? Cada um de nós, moradores de lá, que sempre arrumava. Então, já que esse recurso veio, vai vir, né? Então, a gente vai destinar
para eles investir esse recurso lá. Então, assim, quando eu nunca passou pela minha cabeça de ser candidata a vereadora, mas já que eu fui, já que eu dei meu nome e me elegi, eu estou aí para trabalhar pelo povo. Eu entendo e sei que outras comunidades também mereçam, um recurso como esse. Mas esse é o meu primeiro mandato, é meu primeiro ano, então destinei esse recurso para lá. E conforme vai vindo e a gente ganhando, tem mais 3 anos pela frente, para a gente poder estar contribuindo com as outras comunidades e com o nosso município. Por hoje é isso. Obrigada e boa noite a todos. Vereadora, aproveitando, falando da Noite de Massas da PAI, também parabenizar a comunidade da festa de Santa Terezinha no Povoamento, que o almoço e o baile foi um sucesso, parece que foi vendido até 300 almoços, Então, parabéns aos organizadores. Em seguida, a vereadora Cida. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores, aqui a todos os presentes das redes sociais. Vamos começar com os elogios, os agradecimentos. Agradecer também, como a Beth já falou, da PAI, Novamente foi um sucesso, tudo muito saboroso, como sempre, Tivemos a presença da Cleci também, e foi novamente mais um sucesso, Muito mais sucesso do que ano passado, Então, felizmente, esse ano, ela conseguiu atingir, como diz ela, esse ano está sendo bem difícil a associação da PAI, está mantendo. A Marcele também já comentou da festa de Santa Terezinha, que foi um sucesso. Não consegui estar presente, veio meu irmão, tive que ajudar a minha mãe a estar fazendo almoço, então não consegui estar presente. E também agradecer o pessoal do Nós na Trilha, que também foi um sucesso. Fiquei bem feliz com 3 eventos na cidade nesse final de semana e todos 3 foram absolutamente um sucesso com a participação de todos, Também fazer um agradecimento também, hoje dia 5 de outubro, há um ano atrás a gente estava comemorando a nossa eleição, a todos os vereadores que estão aqui presentes, a prefeita, então dizer que estou muito feliz nesse apenas 6 meses de mandato novamente, agradecer novamente e gratidão a todos os meus eleitores, a todos que me desejaram sorte e sucesso na caminhada. Feliz por apenas nesses meses já ter conseguido 100 mil do Volney Weber, mais 225 mil. O Cobalcini nos sinalizou semana passada, quando a gente esteve em Brasília, mais 500 mil para a agricultura, e se não me engano, a senadora, eu procurei aqui, não achei, eu não lembro se era 250 mil ou 50 mil para a bancada do MDB. Então, em meio ano, bem feliz e agradecida por essas emendas conseguidas em nossa cidade. Dizer também que tivemos muitas vitórias, desafios nada é 100%, A gente tem problemas em todos os setores, nunca vai ser 100%, mas a gente também tem grandes vitórias. O Carlos também, eu cumprimentei ele no sábado, gostei muito da frase que ele usou, que temos siglas partidárias sim diferentes, mas a nossa bandeira em comum é a Anitápolis. Então, parabéns, Carlinhos. Como diz a Beth, é um jovem, quem sabe mais na frente a gente possa ter ele aqui representando a nossa cidade também e guerreando por todos de Anitápolis. Como foi comentado sobre Facebook, redes sociais, uma coisa que também vem me deixando chateada também, para deixar aqui, é que tem num grupo também, infelizmente, não só da Câmara, mas um grupo que ainda persiste, que também há muitas ofensas e comentários que também me deixam muito chateada, Mas a gente, a partir do momento que a gente se torna uma figura pública, a gente está sujeito, infelizmente, a críticas duras, críticas infundadas, críticas mentirosas e também elogios,
Se a gente pudesse realmente fazer diferente isso, seria muito bom, mas acredito assim que dos dois lados, tanto do lado como a Denise falou, quanto do lado de cada gestão, ou de lados diferentes e partidos diferentes na cidade, infelizmente tem isso. Ninguém gosta, a gente realmente se sente chateado. Há situações que chegam para a gente também de alguns vereadores ou de algum vereador ou vereadora, eu não gosto de estar citando nomes, mas que talvez em algum comércio ou por aí fico falando da gente também ou denegrindo, né? Então tudo isso também é chato, né? Então seria bom mesmo, como diz o Carlinhos ali, a bandeira comum, a nossa cidade, Anitápolis, mas infelizmente é isso, né? A gente é figura pública e críticas de um lado, críticas do outro. Infelizmente seria bom se tudo isso pudesse ser realmente penalizado, proibido. Tenho certeza que muitas vezes a gente não perderia a noite de sono, ou talvez tentando se explicar e talvez estando alimentando até um sentimento de raiva, de ira, de cólera, né? A gente é ser humano também, né? A gente cada um tem o seu perfil, a sua essência, mas não quer dizer que a gente não é machucado também e atingido, né? E como sempre disse, acho que muito se usou há 4 anos atrás, a gente tem família, né? A gente tem esposa, a gente tem filhos, a gente tem mãe, tem a nossa família, que não é só atingindo a gente, e acaba atingindo a nossa família também. E a gente tenta apaziguar para estar evitando coisas piores, né? Desentendimentos, brigas ou certos comentários. Diante de tudo isso, uma boa noite e uma semana abençoada a todos. Se me permite uma parte, vereadora, sempre me chama a atenção. É óbvio que eu entendo o cargo, né, e a situação que a senhora se encontra sendo base do governo, mas eu sempre percebo assim que toda sessão tu agradece muito, reconheço, acho legal isso, né? Tem que ver as coisas boas mesmo, mas o que a gente traz em relação à agricultura é muito preocupante. Essas pessoas que não estão sendo atendidas, esse agricultor que eu trouxe o vídeo, ele veio pedir serviço e foi negado, dizendo que ele não tinha votado, então ele não ia ser atendido. Então isso é muito grave, né? E quando a gente questiona, assim, a gente não traz os questionamentos aqui só por criticar. Não, é para que realmente seja feito. Às vezes é até cansativo, assim, né? Dizer, meu Deus, né? Que saco, parece que eu estou sendo tão chata de ficar pedindo, mas é muito triste para eles, porque eles não estão sendo atendidos, né? Em relação a grupo, eu acho que eu vou te botar no grupo do 20, que tu sempre comenta sobre esse grupo, acho que tu está com vontade de participar. Em relação a grupo, isso é normal, Cida. Recentemente eu desci um dia no carro da saúde, porque eu me acho cidadã, não por ser vereadora, mas também me acho no direito de usar o carro da saúde. E eu fui para uma consulta, que aliás já estava muito atrasada, que eu já deveria ter ido, e foi tirada uma foto minha, na frente do carro da saúde, lá no Café Brasil. E foi colocado no grupo, né, de vocês, no caso, que dizem que tem grupo aqui, grupo ali. Foi a vereadora descer o carro da saúde para fazer compras. É chato isso, né? É tão chato assim. Tá, eu não posso usar o carro da saúde, então a gente vê, né, os carros oficiais andando para cima e para baixo, e eu fui numa consulta médica. Então isso é normal, né? Essas picuinhas a gente tem que absorver só o que é necessário, o resto deixar. Só respondendo, quando eu falei em crítica, não falei de crítica de vocês como vereadores da oposição, falei sim como críticas no grupo. Acho que quando a gente estava em Brasília surgiu um comentário lá que a gente estava conversando, tem conversas e coisa lá, o grupo do MDB ali, a partir de, acabou a eleição, acabou ali, um dando boa noite, alguma coisa, mas não existe críticas, não é crítica, comentários mesmo, como tu mesmo falou agora do grupo do 20, né? Não quero fazer parte, não, obrigada, né? A gente já passou, mas é como tu disse, infelizmente continua e sempre vai continuar. A minha crítica não é em relação ao que os vereadores de base ou vereadores que não são de base levam as críticas, como eu disse, nem tudo é perfeito, né? A gente não consegue estar fazendo. Mas em relação a isso, nada. Tá bom? Boa noite. Antônio Jerônimo.
Boa noite, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que estão aqui nos assistindo, presencial e em casa. Vou iniciar aqui falando a respeito do turismo. Essa semana eu fui questionado por que eu falo tanto no turismo. Porque eu que fiz a indicação para desmembrar a secretaria e para criar a Secretaria de Turismo. Mas deixo bem claro que não foi eu que escolhi o secretário. Então eu posso discordar, né, das formas do que ele administra, do que ele trabalha, porque eu não escolhi. Então, agora sim, a secretaria, eu fiz uma indicação, lutei para que fosse desmembrada, porque eu achava que junto com a agricultura não se cuidava muito bem de uma e nem da outra. Então foi o meu pensamento. Então foi criado a Secretaria de Turismo, né? Os monitores nas escolas. Eu quero primeiro agradecer também, foi uma indicação minha, né, que colocasse os monitores. Eu sempre defendi, porque acredito que é uma segurança, né, ter um monitor. Alguns foram contratados, mas eu acredito que deveria de olhar com mais carinho algumas linhas que talvez pudesse estar contratando, porque tem a linha, por exemplo, do Rio Cachimbo, não foi contemplada, e tem crianças pequenas, porque segundo o que eu fiquei sabendo é que estariam contratando só onde tinha crianças pequenas, e lá tem, né? Então, gostaria que o Executivo desse uma olhada com carinho. A estrada tão sonhada, a estrada, o Morrão, como se diz, do Rio do Ouro, está prestes a iniciar. Eu passei ali a semana passada e achei estranho, as placas estavam lá, com um carro do lado, e no dia seguinte eu passei e não tinha placa nenhuma colocada. Não sei se já colocaram, porque choveu e tal, não sei se já colocaram, mas as placas não estavam lá e não foram colocadas. Não sei se foi para tirar foto, mas estava lá, né? E quero dizer o seguinte, a gente falou aqui em recurso, e todos esses vereadores que estão aqui, eles buscam sim recursos, cada um da sua maneira, cada um usando os seus políticos estaduais, federais, e comigo não é diferente. Eu procuro levar, quando eu vou pedir os recursos, alguém daquela comunidade que vai ser contemplada. Por exemplo, o Morro do Rio do Ouro, eu levei o Romério. O Romério Laurindo foi comigo lá no Jerry Comper, onde o Jerry garantiu um valor de 500 mil para fizesse aquela parte. O Fábio Pereira já tinha conseguido uma emenda, tinha conseguido um pedaço, e a gente conseguiu mais 500 mil. Como conseguimos 500 mil para o Morro da Dona Chica? Esse eu sempre explico para as pessoas, porque a maioria do povo ele não entende o processo. A gente consegue as emendas, mas essas emendas elas têm prazos. Agora, em outubro, é a hora de estar cadastrando essas emendas, né? Nós temos esse mês, não sei até quando, que dia, que tem que cadastrar todas as emendas. Então, essa emenda, eu mandei uma mensagem para a prefeita essa semana, pedindo para que ela prestasse atenção para não perder o prazo do Morro da Dona Chica, dos 100 mil para o time de futebol da Varginha, que esse valor ele tem que vir via prefeitura, porque aquela escolinha lá é só cessão de uso. Então, esse valor de 100 mil para o time de futebol é a mesma coisa, cadastrar ele em nome da prefeitura esse mês de outubro, então aí ele vai vir esses recursos o ano que vem. Eles não vão vir agora, eu não estou prometendo nada para ninguém não. Então assim, é certo que vem, mas isso aí seria lá para março, para frente, porque nós temos o recesso parlamentar. E o ano que vem é um ano que eles vão pagar tudo, né? Porque o ano que vem, por essa época, nós vamos ter eleição, né, estadual. Então eles vão pagar tudo. 100 mil também já pedi para a Lica para cadastrar, que eu pedi para a PAI.
Então eu pedi 100 mil para pai também, para que a Lica cadastra, ali ela pode cadastrar e vai vir para ali. Então são 100 mil para o time da Varginha, 100 mil para pai, 500 mil para o Morro da Dona Chica, isto este ano, não estou falando do mandato passado. Mandato passado consegui caçamba, consegui. Então, a gente consegue bastante dinheiro. Cada vereador aqui, se for fazer a conta, no final de cada mandato, vocês vão ver quanto dinheiro veio para o município. Só que a gente não está tendo o mesmo apoio do executivo. Como falaram aqui outros vereadores, nós temos tendo problemas de retaliação. Por exemplo, nós temos uma galeria que está ali na garagem há anos. Há anos, não é de hoje. Essa galeria é para ser colocada no Rio Cachimbo, próximo à venda que era do seu Marco. Essa galeria, segundo funcionários, segundo gente, ela chegou a ser carregada e a prefeita mandou descarregar porque eu critiquei ela aqui um dia antes. A máquina, os munícipes viram, dormiu lá, porque precisa de duas, uma máquina grande para carregar aqui e uma lá. A máquina dormiu no local onde é para colocar, e quando estava carregando, a prefeita falou assim, descarrega. E não deixou ir fazer. E está ali, tiraram do lugar, jogaram lá para o fundo, daqui a pouco quebra e não faz na comunidade, porque o Antônio critica o executivo. Então isso não pode ser assim. Então não está se olhando para a comunidade. Ela teve mais de 90% dos votos daquela comunidade. Então ela tem que olhar para aquela comunidade, ela tem que ir lá e fazer e esquecer, porque eu vou criticar sempre. O que não está certo, se fala de partido de base, eu seria partido de base. Mas eu não consigo, do jeito que faz as coisas, porque eu sou do partido do povo. Eu sou povo, o que o povo gosta, o que o povo quer, eu vou estar sempre fazendo aqui. Eu não sou uma coisa, hoje está fazendo um ano da eleição. Eu continuo o mesmo. Eu não fiz acordo nenhum, eu não briguei com ninguém antes da eleição, e depois da eleição virei amiguinho. Não fiz isso não. Eu não era amiguinho e virei inimigo na eleição e depois virei amiguinho de novo. Não faço isso. Eu tenho caráter. Então, eu sou o que eu sempre fui aqui nessa casa. Eu não concordei e não me envolvi com uma coisa que eu considero uma compra de voto grande. Nunca me envolvi com isso. Sérgio Freitas, meu amigo, correu a eleição, junto com a prefeita no MDB e junto comigo, não se elegeu. O Sérgio sofreu, ficou numa salinha, nunca teve uma chance. O Sérgio mudou, não foi de cor do olho ou da roupa, o Sérgio mudou de partido. O Sérgio mudou de partido e foi para o PT. O que acontece? O MDB precisava do PT para ganhar as eleições. Precisava, porque ia perder sozinho. Foi lá, chamaram o Sérgio, eu ouvi os comentários, chamaram o Sérgio presidente do PT, e deram a secretaria para ele. Deram 2 empregos para o PT. Pagaram a dívida. Como agora eu quero ver quantas gravações tem minha aqui, dizendo que eu não votaria para esse cargo de psicóloga e coisa, porque isso era carta marcada. Está gravado as sessões. E quantas pessoas falaram que não seria carta marcada. Hoje eu tenho a surpresa de estar ouvindo algumas coisas aqui que me parece carta marcada. Eu acho que quem quer trabalhar no poder público tem que ter capacidade e condições de passar por um processo seletivo. Não é entrar por a janela, não é negociar cargos e votar e depois ser pago os cargos. Como hoje o PT tem 2 cargos no nosso governo. Ele tem por quê? Porque participou da eleição ativamente, porque botou candidatos, ou porque negociou a legenda? Né? Porque ele negociou a legenda. Eu acho feio isso, e nós aqui, vereadores, apoiarmos, nós dizer que está tudo certo. Não está certo não. Eu estou cansado quando eu faço as denúncias.
Aí me critico. O Antônio não faz. O Antônio faz a denúncia. Mas seria um grande motivo para uma denúncia. Eu não fiz, o município não adianta isso aí. Hoje eu estou chateado com o Ministério Público, eu estou chateado com a Justiça, que não faz merda nenhuma, desculpe o palavrão. Pode-se fazer o bicho, o poder público. Você vai lá e denuncia e não dá nada. Não dá nada, gente, não dá nada. Então vocês, talvez a grande maioria, ou muitos de vocês que estão me ouvindo, que estão aqui falando, se arrependeram de seus votos, não se arrependeram? Trocaram talvez de candidatos, trocariam, porque esse ano vocês assistiram às sessões. Então peço, meus amigos, daqui a um ano nós temos eleição. Caprichem com a sua consciência. Daqui 3 nós temos eleições aqui de novo. Grude-se no seu candidato, cobre dele e fique de olho nos outros também. E nos que vão entrar. Não vote por amizade, por troca de cargos, por o que fica acontecendo no nosso município. Porque aqui chega, para encerrar, presidente, aqui chega às vezes os projetos para nós, como chegou a semana passada um projeto aqui da obra do seu Miro, todo mundo apavorado, todo mundo correndo e tem que aprovar e tem que assinar. Não, graças a presidente... não vamos aprovar hoje, não vamos marcar a reunião para hoje, vamos marcar para amanhã, e deu tempo da gente consultar um advogado, e estava passando a perna no seu Miro. Nada daquilo que ele combinou estava ali, a pessoa inocente. Por exemplo, ele ia ser mudado de lugar, ia ser uma cessão de uso, ele não ia ser dono de nada, num lugar que dificilmente ele vai poder construir. Nós temos um engenheiro aqui que dificilmente ele vai construir naquele local. Aí o que acontece? Agora, não dando licença ali, a prefeitura tem que dar outro local. Então, quer dizer, eu convoco os pares, as pessoas que queiram realmente levar a sério isso aqui, a sério os seus poderes de vereadores, o seu cargo, que analise melhor. Que não fique sempre votando por comodismo, por troca de emprego ou para agradar alguém. Vote sempre com a sua consciência que vai dar tudo certo. Obrigado, uma boa noite. Vereador Paulinho. Uma boa noite ao nosso presidente, demais vereadores e presidente também, o pessoal que está na nossa plateia e o pessoal que está assistindo nós na rede social em casa também. Boa noite a todos. Primeira colocação minha eu quero fazer, parabenizar o nosso executivo, a administração deles e o pessoal que faz parte do nosso esporte, que na sexta-feira teve a abertura do campeonato de futebol de salão, aonde foi homenageado os 2 irmãos, o seu falecido Sérgio e o Reinaldo. Eu fui no passado aí, quando o Sérgio já não morava mais aqui, mas eu cheguei a jogar futebol contra ele no campo de futebol de salão, que ele gostava, não, futebol do campo, desculpa. Ele tinha um time lá de baixo, ele vinha aqui, várias vezes a gente jogou contra. Então eu tive a felicidade de jogar futebol contra ele, e era um baita de um zagueirão. Ele jogava na zaga, então eu tive a felicidade de jogar futebol contra ele. Então, parabéns ao pessoal do esporte, todas as pessoas que estão envolvidas no esporte. Eu não vou citar nomes, só vou falar no geral. Então, quero parabenizar eles. E também a segunda colocação que eu quero fazer é hoje o pessoal que esteja um pouco mais de respeito, mais um pouco de consideração dos nossos bens públicos que a gente tem dentro do nosso município. O vandalismo hoje que eu ando fazendo é uma vergonha. Se hoje a gente se encontra o ponto mais turístico do nosso município, que é a usina,
e informa que não deveria estar hoje do tipo que está, que deveria estar em condições melhores, mas eu acho assim que as pessoas não devem ir lá fazer o que estão fazendo. Mais avacalhação ainda. For lá, tem vídeo aí que mostrou para mim, for lá roubar a caixinha d'água do banheiro, for falar o português claro, for lá e cagaram no chão dentro do banheiro, lambuzaram os bacios tudo. Isso é uma pouca de uma vergonha, gente. Para mim, isso aí não passa de um vagabundo, fazer um negócio aí, ó. Não era a palavra de eu dizer aqui, mas eu acho que eu vou falar. Porque a pessoa tem que ter um respeito. Será que eu acho para mim que essa pessoa que fez essa desordem lá, ele não deve ter nem um banheiro em casa. Porque se ele tivesse um banheiro em casa, se outro fosse lá fazer o que ele fez dentro desse banheiro público, que é nosso, e é dele também. Por que vão lá fazer um negócio desse? Eu acho muito injusto o negócio aí, ó. Muito injusto, é uma baixaria que estão fazendo com o nosso órgão público. Se eu fui contra, hoje estou contra da administração, mas eu vou ainda tentar fazer o mais melhor para ajudar. É que nem hoje, tem vereador aqui hoje que citam, não, que eles gostavam de ver, né, as coisas melhor. Mas não vão lá daqui a pouco, não estão fazendo serviço para aquele colono, não, eu vou hoje lá furar o pneu daquele trator. Eu sei que não vão fazer isso, eles vão cada vez ajudar mais. E por que um cidadão desse, ou um cidadão, não sei quem, né, que o cara não tem nem aí noção que quem pode fazer um negócio desse, e lá fazer isso aí para quê, gente? Ó, que nem a Beth falou, a Beth tem um projeto para o turismo de 600 mil reais, não é, Beth? Daqui a pouco vai sair esse recurso, vai ser melhorado o nosso ponto turístico. Então, ela está falando que o projeto ficou muito bonito. Então, para que fazer um negócio desse, gente? Não está contente com aquilo lá, não vai lá. Não vai lá, deixa assim, deixa para melhorar primeiro. E depois vão lá, quando tiver as coisas boas, para que lá fazer um vandalismo, quebrar as coisas, estragar as coisas, gente? Ainda roubaram, que a caixinha não está mais lá hoje, ó. Então é complicado, pode falar, nega. Ô Paulinho, sabe que em 2017, quando a gente começou a reforma, aquela reforma que a gente fez lá, foi acho que no final ali, 2017, começou, a gente pegou a usina assim, tá? Olha, era bem como tu está falando, era tudo cagado. A parte do salão, do bar, era a coisa mais triste. Tu pode perguntar ao Paulinho, que trabalha na prefeitura, o Braçal, o Vilmarzinho ainda não estava, era o Paulinho, o Osni, que foram lá. Eu fui junto, para a gente limpar, porque eu não tinha coragem assim, vocês vão lá e limpam, tá? De tão imundo que estava, cara. E eles fazem isso mesmo, viu? E fazem. Concordo contigo. Então a gente assim fica muito triste com essas coisas aí. Parece que agora vão até botar uma câmera lá para pegar e filmar. E tem que ser punido. A pessoa que fazer isso tem que ser punido e bem punido para ele aprender a não fazer as coisas, não fazer estragar as coisas que é nosso. Né? Que aquilo, tudo que é público é nosso. Nós pagamos imposto para aquilo vir para o município e é nosso. Né? Agora vai um ou dois ou três, não sei quantos, for lá e fizeram essa barbaridade. É a mesma coisa que nem lá na Serra ali da Garganta. For lá também, for lá e motoqueiro, for lá e fizeram um escândalo lá também, for lá e patinaram e jogaram coisa, quebraram. Para que fazer um negócio desse, gente? Eu acho que isso aí não deveria pegar e acontecer nunca. Então, eu também quero deixar registrado aqui também, foi comentado várias emendas que vão vir para o município aqui. A gente também, hoje, da bancada do MDB, a gente teve 200 mil reais para a saúde da senadora Ivete, mais 600 mil reais, Cida, da Ivete também para a agricultura. Ela mandou para semana passada, eu recebi no meu WhatsApp. E do Mauro Nadal, também tem mais 300 mil reais para a estrutura que a gente pediu e mais 500 mil reais da pavimentação que vai ser feita ali para o Rio das Pedras. E também já quero aproveitar agora também, que eu sou uma pessoa que eu não uso muitas, né, Facebook, Instagram, na verdade eu nem tenho isso aí, nem quero ter mesmo. Até na semana passada eu vi por os colonos que vieram colocar para mim, né, eu até vou citar o nome, que a Denise está aqui, eu não sou de esconder, que o pessoal veio e falou, para o vice como uma pessoa falou do teu pronunciamento no Rio do Ouro. Não, no Rio do Sul, não estou sabendo. Não, falou por causa que tu falou de passar veneno nas estradas, agrotóxico. Não vi, não vi nada. Aí a pessoa disse, eu acho assim que hoje a tua ideia é boa. Eu até falei que foi da minha auditoria, mas não foi. O que eu fiz foi o seguinte, eu conversando com o pessoal do interior, e eu trabalho com o pessoal do interior, com o nosso colono, e eles vieram perguntar para mim se
o que eu achava se existia uma lei, ou se pudesse fazer uma lei para passar o agrotóxico nas estradas rurais, no interior. Eu disse, ó, eu não tenho conhecimento, mas eu posso ver isso aí. E um dia de noite eu pronunciei aqui na Câmara de Vereadores, nessa tribuna, e uma pessoa escutou, e ele um dia me procurou, e disse, ó Paulinho, eu gostei muito da tua ideia, eu vou te dar uma mão para ver se a gente consegue de algum município esse projeto, para apresentar no nosso município aqui. Beleza. Um dia ele apareceu, está aqui, ó. Aqui, ó, Estado de Santa Catarina, Câmara de Vereadores Curitibano, projeto legislativo. Foi a Câmara de Vereadores de Curitibanos que eu tenho essa cópia de lá. Então eu pedi, hoje, né, a Câmara de Vereador aqui, eu peguei esse projeto e entreguei para o jurídico da Prefeitura e ele fez esse projeto. O projeto está aqui. Eu tenho o projeto aqui, foi aprovado por a Câmara de Vereador. Está aqui os itens que pode fazer. Ó. O que não pode, está dizendo aqui o que pode e o que não pode. Mas assim, ó, eu fiz pensando em fazer melhoria para o nosso colono, para ajudar ele. Mas se alguém se acha ofendido, não faça, não passa. Não é preciso passar. Eu achei uma facilidade melhor, daqui a pouco o colono não está enfrentando uma cachope marimbondo, que geralmente quando tu vai roçar as margens das estradas vai ser no verão, que sempre cresce mais. Então tu vai roçar, tu vai enfrentar cachope marimbondo, daqui a pouco até cobra, pode ser picado, pode daqui a pouco roçar com a roçadeira, vai te voar uma pedra no rosto, nos olhos, como já cegou gente, que eu sei que tem gente hoje que perderam a vista por causa disso. Então na minha ideia assim, foi eu achar de facilitar para o nosso colono. Mas se alguém achar que não deve, que prejudique, não faça. E se alguém achar assim, não, lá no meu eu vou plantar, hoje todo mundo sabe que um lote de terra, a largura é 250 metros. Se ele quiser cuidar daqueles 250 metros, 2 lotes são 500. Se ele quiser cuidar daquilo ali, ele que faça, que planta flor, planta grama, mas que cuide e não deixe entrar no mato um estado de abandono. Porque a gente vê muitas estradas aí no interior aí abandonadas. Como é que um patrulheiro hoje tu vai cuidar de uma estrada se o mato está fechando para os 2 lados? É um carreiro. Então foi uma ideia minha. Então eu assim não vou criticar ninguém, não é a minha forma. Eu fiz isso para facilitar o nosso colono. E hoje assim, ó, é passado nas margens das estradas, tá certo, choveu, vai para o rio. Mas hoje, que nem tu passou no pasto, hoje, tu passou no pasto, quando chove vai para onde? Vai para o mesmo lugar, a água de onde é que foi passada na estrada. E ainda é um veneno pior ainda, é um agrotóxico pior porque ele dá cheiro, porque todo mundo sabe, eu conheço muito bem, todo quanto é agrotóxico, eu conheço. Tu passou o tordo, ele dá um catingão enorme. Se tu passou o DML, ele dá um catingão enorme. Né? Em mim chega a dar dor de cabeça. Se eu passar ele, que eu uso, chega a me dar dor de cabeça. E os animais, para te abater ele, tu tem tantos dias de carência que não podes abater ele. Então é assim, eu estou falando isso, então todo o que é feito é passar no pasto, as águas quando chove, vai para o rio. É passar na margem das estradas, chove, vai para o rio, vai tudo para o mesmo lugar. E só uma outra comparação que eu quero fazer. Hoje, assim, quem é colono? Eu nunca trabalhei, não fiz essa lavoura. Mas qual é a lavoura que hoje usa mais agrotóxico? Eu quero que vocês dizem para mim qual é que é. Qual é que é? E qual é algum mercado não tem tomate? Algum restaurante não tem tomate? É o que é mais consumido, gente, é o que é o mais venenoso, gente. Aquilo sim que vocês têm que saber que aquilo é uma forma de infestar tudo. Porque quando chove, vai para o rio. E quanto veneno é passado por dia, gente? Então é assim, né? Eu só queria dizer assim o que eu sinto. Então eu achei, né, que é feita uma plantação de tomate, é passado vários tipos de agrotóxicos, para tudo quanto é coisa. E aquelas águas também vão para o rio. Então, é passar na estrada, aquelas águas vão para o rio também. Então, eu achei assim, uma parte de ajudar o nosso agricultor, que eles vieram me procurar. Mas se achar que é prejudicial, não passa. Passa a mão na foice, passa a mão numa roçadeira, vão lá e roça. Quem quer plantar flor, quem pegar e plantar grama, que faça cada um da sua forma, que nem eu faço no meu terreno. Ali na Vila Nova, eu moro na Vila Nova, eu tenho 2 lotezinhos. Eu cuido da frente da minha casa da minha forma. Eu vou lá e carpino, eu vou lá e tapo os buracos,
pedi para a Secretaria de Obra botar uma caçambada de material lá no lado da minha rua. Faz 13 anos que eu moro ali, naquela rua. Ali. O que eu faço? Eu acho que em 13 anos, não sei se passaram a patroa 3 vezes. Por causa do quê? O Cleito tapa os buracos na frente da casa dele, e eu tapo na frente da minha casa, o Gustavo tapa na frente da casa dele, e não vai máquina nenhuma. E o mato nós mesmo cuidamos, da nossa forma, que nós achar o jeito melhor, a gente cuida da nossa. Vamos lá, roçemos com a roçadeira baixinha, passei uma mão no fio e roçemos. Então, assim, se cada um fazer dessa forma assim, eu acho que o município também vai mais melhor para frente. E ninguém está usando também um Facebook, um WhatsApp, batendo foto e botando na rede social, que nem tem muitos que botam. Então, assim, o meu pronunciamento, que eu quis falar sobre o agrotóxico dessa forma, assim, eu não quero que ninguém seja prejudicado, porque eu não quero prejudicar ninguém. Mas foi de uma forma melhor de eu ajudar o nosso agricultor, que foi ideia deles que passaram para mim. Por isso que eu quero deixar bem esclarecido. Uma boa noite a todos. Não havendo mais oradores inscritos, convido a todos para a reunião ordinária a ser realizada em 3 de outubro de 2025, na sede legislativa, e declaro encerrada a presente reunião.